que agradecer ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e o verso 1, os amados encontraram, digam amém. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperaram que viesse a inchar, a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo se sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou-nos benignamente por 3 dias. Amém? Levante a tua mão, a Bíblia, para os céus e diga bem forte: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Amém? Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, podem aplaudir Jesus e dar glória ao nome dele. Mas aplauda dando glória e dando aleluia. Isso, mais forte, palmas de glória a Deus. Somente Deus é digno de honra, somente Deus é digno de toda glória. Amados irmãos, aqui neste texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, está narrando uma parte da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele homem que ele, antes de ter um encontro com Jesus, ele era contrário às doutrinas de Cristo. Embora alguém muito douto, alguém muito conhecedor da lei, alguém muito entendido, ele perseguia o povo de Deus, até ele ter um encontro com Jesus. Depois ele ter um encontro com Jesus, ele vai passar por inúmeras experiências extraordinárias. Deus vai conceder-lhe a graça de anunciar o Evangelho. E uma das promessas que Deus fez para Paulo, após ele ter se encontrado com Jesus, após ele ter se rendido ao Evangelho, é de que ele iria até Roma para anunciar o Evangelho do nosso Senhor. A promessa de Deus para Paulo é que ele iria para Roma para falar aos cidadãos romanos da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E o tempo foi passando. Paulo, ele passou por inúmeras situações, ele passou por inúmeras adversidades na sua vida pessoal e ministerial, mas ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Que palavra é essa? Você vai a Roma pregar o Evangelho. E Paulo, ele está em uma situação de prisão. Ele vai no capítulo 26, se você ler do mesmo livro, Atos dos Apóstolos, começar então uma viagem. Ele está indo, claro, mesmo sendo transportado de uma prisão para outra, mas agora ele está indo para Roma, conforme Deus havia dito que ele iria. E no meio deste percurso, nós vamos perceber que o navio que Paulo estava vai começar a sofrer com uma tempestade muito forte. Paulo, ele está dentro desse navio, a viagem começou difícil, o percurso começou difícil, e ele está junto com todos os tripulantes daquela embarcação, passando por uma adversidade e um medo.
Quantos aqui não ficariam com medo e com temor se você estivesse em um barco e uma forte tempestade viesse e o barco começasse a balançar de um lado para outro? Seguramente todos nós teríamos temor, seguramente todos nós teríamos pavor, seguramente todos nós teríamos medo, mas o apóstolo Paulo, ele está naquela embarcação e parece que eu vejo, diante daquela tempestade, a voz do Espírito dizendo para ele: vocês estão enfrentando uma crise, mas eu fiz uma promessa e você vai chegar a Roma para anunciar a minha palavra, Paulo. Eu fiz uma promessa e você vai, Paulo, anunciar o evangelho para os cidadãos romanos. A viagem é difícil, mas Paulo estava debaixo de uma promessa. Quantos creem na promessa de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Eu quero falar-lhes nesta manhã sobre uma palavra de Deus, uma crise e um grande livramento. A palavra de Deus a Paulo é que ele iria a Roma. A crise é que a embarcação que está levando ele para Roma está sofrendo uma forte tempestade. E como não se bastasse, a estratégia que foi utilizada pelo comandante daquele navio para atravessar aquela tempestade é: vamos pegar todos os nossos pertences, vamos lançar no mar, para que o navio fique mais leve, para que a gente tenha condições de conseguir atravessar esta tempestade. Esta é uma estratégia. Paulo está ali, dentro daquele navio, ele está debaixo de uma palavra, mas agora ele está em crise, e a crise fez também com que ele perdesse os seus bens, e todos os integrantes daquele lugar perdessem os seus bens também, e agora eles estão tendo que jogar tudo no mar, estão jogando pertences pessoais, estão jogando pertences familiares, eles estão perdendo tudo, mas Paulo estava debaixo de uma palavra de Deus: você vai chegar a Roma, então você vai chegar. Oh, glória a Deus. Pode dar glórias ao nome de Jesus. Melhora o retorno um pouquinho para mim. E quando Paulo está perdendo tudo, ele nos ensina algumas verdades. Primeira verdade: não é porque Deus falou que vai ser fácil. Primeira verdade: não é porque Deus falou que não vai ter desafio. Não é porque Deus falou que você não vai enfrentar crise. Não é porque Deus falou que você não vai passar por perdas. Não é porque Deus falou que não vai ter fortes tempestades. Deus falou, e mesmo Deus falando, nós estamos observando que Paulo vai sofrer perdas. Deus falou, e mesmo Deus falando, nós vamos observar que Paulo, ele vai ter que atravessar a tempestade. Deus falou, e mesmo Deus falando, Paulo está também com receio, com medo e com pavor. Outra coisa que aconteceu nesta viagem, no meio da crise, eles vão tentar estacionar a embarcação em um porto, mas não vai dar certo, e eles vão prosseguir viagem, porque não é porque Deus falou que tudo vai dar certo. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, porque nós estamos diante de um evangelho de facilidade que está sendo anunciado nesta geração. É mentira. Jesus Cristo, eu não me canso de dizer isso, Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para facilitar a vida de ninguém aqui na terra. Não foi por isso que ele morreu. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a condição de receber a salvação da nossa alma e perdão dos nossos pecados. Oh, glória! Quem glorifica a Deus por esta morte na cruz, por este privilégio de sermos perdoados por Jesus? Paulo e toda aquela embarcação está em crise. Paulo e toda aquela embarcação está passando por um período difícil. Paulo e toda aquela embarcação está tendo perdas. Eles vão agora sofrer um naufrágio. E Deus vai dizer a Paulo no capítulo 28: Paulo, nenhum de vocês vão morrer, mas o navio vai afundar, mas eu não vou deixar vocês morrer. O navio afunda, ninguém morre. Eles vão agora conseguir chegar numa ilha chamada Malta, que é o texto que lemos.
E agora que eles estão na ilha chamada Malta, eles já tinham atravessado a tempestade, só que eles estão numa ilha. E lá nesta ilha, Paulo vai ter um outro desafio que ele vai enfrentar. Qual? Uma víbora, quando ele estava apanhando feixes de lenha, gravetos para fazer uma fogueira. A víbora vai estar escondida entre as madeiras que Paulo pega, e ela vai morder a mão de Paulo. E as pessoas que estão ao redor de Paulo vão começar a dizer: olha, ele não morreu no naufrágio, ele não morreu na tempestade, mas a justiça está sendo feita. Este homem deve ter feito algum mal, porque a víbora pegou ele. Porém, Paulo não morre quando aquela víbora o pega, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus, dizendo: você vai chegar a Roma para pregar o evangelho, Paulo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levante a mão direita para o céu, você que está debaixo da palavra de Deus. Levanta a mão direita e a mão esquerda. Oh, glória. Eu recebo graça para liberar esta palavra dos céus para a sua vida. E quem quiser ir recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber esta palavra. Aleluia. Você está na tempestade, mas a palavra de Deus vai sustentar a tua vida no meio dessa tempestade. Você está tendo perdas, mas a palavra de Deus vai sustentar a tua vida no meio dessas perdas. Você está perdendo muitas coisas de valor para você, mas a palavra de Deus está dizendo: suporta, você não vai perecer neste naufrágio. Eu vou sustentar a tua vida. A víbora pode estar mordendo você, mas Deus está dizendo: você não morre. Eu tenho uma palavra e eu vou cumprir ela sobre a tua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. E o texto declara que quando a víbora pega Paulo, o veneno da víbora não faz efeito sobre a vida de Paulo, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Todos nós passamos por crises, todos nós que estamos aqui, e eu vou dizer, a igreja de Cristo está passando por uma crise que já foi prevista na palavra de Deus. A igreja de Cristo está passando por uma crise que já foi anunciada há 2000 anos atrás. A igreja de Cristo está passando por uma crise, que esta crise está roubando a fé das pessoas. As pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus. As pessoas estão perdendo a esperança do céu. O que é tudo isso? Uma crise que está sendo instaurada. Uma crise de identidade, uma crise de valores morais. E nós estamos aqui hoje falando de vitória em tempo de crise. Como é que eu faço para ter vitória no meio de todas estas crises, pastor? Os valores estão sendo deturpados, os valores cristãos estão sendo destruídos dia após dia, e em alguns momentos, infelizmente, até a igreja de Cristo, que deveria se posicionar contrária a todas essas crises que estão sendo estabelecida, ela tem posicionado favoravelmente a essas crises. Mas como que eu vou ter vitória? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que aquele que for fiel até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Sendo fiel, a gente vai ter vitória no meio da crise. Sendo fiel, a gente sai da crise. Sendo fiel, a gente não morre na crise. Paulo, ele não vai morrer. Paulo, ele não vai perecer. Paulo, mesmo diante do naufrágio, Paulo, meio diante da tempestade, ele não morre, ele não perece, ele não perde a sua vida, ele não se desfalece. Paulo está debaixo de uma palavra, e a palavra de Deus é: você vai chegar a Roma para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E ele chegou. Conforme Deus havia dito, ele chegou. Mesmo atravessando a tempestade, mesmo fazendo uma viagem difícil, mesmo o navio que ele estava naufragando, mesmo a víbora picando Paulo,
mesmo as pessoas olhando torto para ele e dizendo: este homem, ele está fazendo alguma coisa errada, mesmo quando tudo estava contra Paulo, a palavra de Deus, ela permaneceu fiel e ela se cumpriu sobre a vida de Paulo. E nesta manhã eu quero motivar você: seja fiel a Deus. A palavra que Deus disse a seu respeito, ela vai se concretizar. Seja fiel a Deus. Eu vou dizer de novo para ver se o segundo crente entende e dá um glória a Deus mais alto. Seja fiel a Deus e a sua palavra. Seja fiel a Deus e os teus mandamentos. Seja fiel a Deus e os teus estatutos. Seja fiel ao que Ele disse a você, porque a palavra dele vai se tornar realidade sobre a tua vida. Quem crê nisso, levanta a mão, abre a tua boca, dá um glória gostoso para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Oh, glória. Pode aplaudir que Ele merece. Pode aplaudir que Ele é bom. Oh, glória. Eu sei que eu estou diante de pessoas aqui nessa manhã, que a crise que você está passando te fez perder muita coisa. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, que a crise que você está passando te fez perder muitas coisas. Deixa eu dizer para você: nós não podemos, em hipótese alguma, nos apegar nas perdas materiais que nós estamos tendo. O maior troféu da igreja, o maior troféu que Cristo vai nos dar, não é bens aqui nesta terra. Glória a Deus se Ele tem multiplicado a tua vida. Glória a Deus se Ele tem multiplicado a sua sementeira. Mas se Ele não te der todos os seus desejos aqui, e você permanecer fiel, fica tranquilo, essa crise aqui vai passar, e nós moraremos nas mansões celestiais. Seremos salvos para a glória do nome de Jesus Cristo. Esta é a maior recompensa que a igreja pode ter. Este é o maior troféu que nós podemos receber. Nós estamos em uma crise, e a única forma de se ter vitória no meio da crise que se agiganta no mundo moderno é sendo fiel a Deus e a sua palavra. Nós estamos diante de uma crise, e a crise, ela também nos revela algumas coisas. A primeira coisa que a crise revela é que a palavra de Deus é fiel. Porque tudo que está acontecendo hoje é um anúncio do que já havia sido profetizado. Segundo, a crise também revela que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Eu vou dizer de novo, porque não é todo mundo que creu. A crise também revela que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus! A crise revela isso. Porque nós olhamos para o mundo, nós olhamos para toda a nossa sociedade. Nós estamos em crise, isso é fato. A sociedade está em crise, é fato. Você pode analisar que a fé de muitas pessoas está em crise, é fato. Mas a crise aponta para o cumprimento das palavras bíblicas. E eu vou finalizar esse momento da mensagem dizendo algo a você, que a palavra de Deus determina: aqueles que forem fiéis até o fim receberá a coroa da vida eterna. Eu vou dizer mais uma vez, que era para você ter dado um glória mais alto: aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Quantos estão esperando este grande dia? Quantos estão aguardando este momento sublime, este momento maravilhoso? Glória a Deus! Glórias a Jesus! O apóstolo Paulo, ele enfrentou diversas crises, mas a promessa de Deus, ela se cumpriu. A igreja está enfrentando diversas crises, mas hoje eu afirmo para você: a promessa que Deus fez para a igreja é: eu vou para o Pai preparar lugar, e outra vez eu voltarei para vos buscar. Esta promessa também será cumprida sobre a nossa vida. Nós precisamos agarrar nessa promessa. O que fez Paulo
não arrumar nenhuma outra estratégia para que ele alterasse o percurso, foi agarrando na promessa que Deus havia dito para ele, que ele chegaria a Roma. O que faz a igreja ter força para vencer é agarrar na promessa que Jesus vai voltar para nos arrebatar. Porque quem agarra nesta promessa, quem se assegura nesta promessa, irmão, ele enfrenta todas as coisas aqui e ele não abaixa a cabeça para nada. E ele está dizendo: eu tenho uma promessa que se eu for fiel até o fim, eu vou herdar a coroa da vida eterna. Então eu serei fiel até o fim. Talvez você entrou aqui hoje e você vem na sua mentalidade: ah, pastor, eu vim porque eu estou numa crise financeira e eu quero vitória na vida financeira. Eu vim porque eu estou numa crise conjugal e eu quero vitória na crise conjugal. Nós vamos orar e Deus vai te dar vitória, eu não tenho dúvida. Mas a maior vitória que a igreja precisa receber é quando aquele grande dia chegar. Nós sabemos, o nosso nome está escrito no céu e nós moraremos com ele nas mansões celestiais. Você que acredita nisso, dá um glória a Jesus gostoso. Você que aguarda isso, dá uma aleluia de vitória. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele cumpre as tuas promessas. Oh, glória a Deus. Finalizo. A viagem foi difícil. O nosso percurso aqui na terra não vai ser fácil. Nós passaremos por tempestades extraordinárias. Mas se nós nos agarrarmos na palavra de Deus, nós vamos trocar a cruz por uma coroa para o nome de Jesus. Uma palavra, você vai chegar. Uma palavra, eu te levarei a Roma, é a palavra de Deus para Paulo. Qual é a palavra de Deus para nós? Eu voltarei para buscar a minha igreja. Uma crise que Paulo enfrentou, a tempestade. Ele teve perdas. O navio afundou. Uma outra crise que Paulo enfrentou, ele foi mordido pela víbora. Ele teve crises que talvez nós não suportaríamos. Mas o que fez ele vencer as crises foi crer: eu tenho uma palavra, Deus me diz que eu chegaria a Roma, então eu vou chegar a Roma. Nós aqui vamos passar por crises. Nós aqui vamos passar por adversidades. Nós aqui vamos passar por aflições. Aliás, esta inclusive é uma promessa de Jesus para nós. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Nós vamos ter aflições. Nós vamos passar intempéries extraordinárias. Nós vamos enfrentar desafios gigantes. Mas se nós formos fiéis ao Senhor e à tua palavra, Ele vai sustentar a nossa vida e nós alcançaremos um céu de glória. Ele vai sustentar a tua igreja, aleluia. Ele vai sustentar a nossa vida. Terceiro, Paulo teve um livramento. Qual o livramento? Que após ser picado por esta víbora, o veneno da víbora não surtiu efeito na vida de Paulo. Paulo, ele recebeu um grande livramento, porque ao ser picado pela víbora, o veneno não matou a Paulo. E deixa eu dizer algo para você: todos os dardos inflamáveis que Satanás está lançando contra você e a tua casa, haverá livramento de Deus para a tua vida e para a tua família. Eu vou declarar outra vez: todos os dardos inflamáveis que Satanás está lançando contra você, ele pode lançar, ele pode fazer o que ele quiser, mas se você for fiel até o fim, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar até a tua tenda. Deus guardará você de todos os males para a glória do nome dele, aleluia. Não terá efeito sobre a tua vida, não terá efeito sobre a tua casa. O veneno que lançaram, o veneno que o mundo vai lançar, os dardos venenosos que Satanás vai lançar, não vai surtir efeito contra a tua vida. E eu falei tudo isso para chegar neste momento e declarar isso que o Senhor Jesus colocou no meu coração para liberar esta manhã para a sua vida. Não fará efeito o veneno de Satanás contra a tua vida.
Eu vou dizer outra vez: não fará efeito o veneno de Satanás contra a tua vida. Eu vou dizer para ver se você crê que não fará efeito. O Senhor está dizendo: o diabo está lançando dardo, não fará efeito sobre a tua vida. O diabo está lançando dardo, não fará efeito sobre a tua vida. O diabo está lançando dardos contra a tua casa, não fará efeito contra a tua vida. Lá no meu trabalho está lançando dardo Satanás contra a minha vida, não fará efeito. Deus vai dar o livramento para você. Deus vai te dar o livramento. Glória a Deus, glória a Deus. Não fará efeito. Mal nenhum foi feito a Paulo. A víbora não conseguiu matar-lhe. A víbora não conseguiu destruir-lhe, porque ele estava debaixo de uma palavra dos céus. E ele chegou a Roma. Você vai chegar, porque Deus prometeu para você que você chegaria. Vou dizer outra vez: você vai chegar, oh glória, porque Deus prometeu a você que você chegaria. Você vai chegar, porque a palavra de Deus para você disse que você chegaria, oh glória. A tempestade não vai impedir você de chegar. As perdas não vão impedir você de chegar. Está difícil, mas você vai chegar. Tentaram parar ele, mas não deu certo. Tentaram te parar também, mas Deus disse a você: o veneno não vai surtir efeito, a tempestade não vai paralisar você. Eu te farei chegar, porque eu dei a palavra. E pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão te passar. Deus vai te fazer chegar do outro lado. Oh glória a Deus. Os que acreditam nisso, fica de pé dando glória. Os que acreditam nisso, fica de pé dando aleluia ao Senhor. Levante as duas mãos para os céus e diga: eu creio. Mais forte, diga.